Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast de Forbes Mulher. Eu sou Fernanda Almeida e eu recebo mulheres de diferentes áreas, dos negócios à ciência. Hoje eu tenho o prazer de receber Patrícia Bonaldi, fundadora e diretora criativa da Patibô. Patrícia, obrigada pela sua presença, Eu prazer que te ter agradeço. aqui. Um prazer estar com vocês sempre. Maravilha. Queria voltar do começo da sua trajetória, dos primeiros contatos que você teve com a moda. Porque você gostava de estar ali na costureira, de estar nas lojas de tecido. O que você lembra desse seu primeiro contato com a moda? Eu acho que isso despertou muito o lado sensorial, essa coisa de brincar com materiais, de ter que pensar no que aquilo ia virar, como eu transformaria. Então, quando eu comprava o tecido, eu ficava imaginando a roupa. E para mim, até hoje, é assim, eu nunca vejo uma roupa pronta e eu acho que tá ok. Eu sempre penso, preciso ver um tecido porque eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Então, acho que esse processo mais experimental me despertou ali o fato de estar em contato com materiais. Despertou a moda que eu nem sabia que estava ali, né? Mas isso foi parte da minha infância até a minha adolescência, eu acho que assim, eu devo a isso o fato de eu ser estilista hoje. Uhum. Mas depois, né, mais velha, quando você foi escolher a carreira que você ia seguir, moda nunca foi uma opção? Porque daí você fez patologia clínica, depois foi fazer direito. Direito. A moda não tava ali nas suas opções? A moda não estava numa opção como carreira, é um ótimo ponto você falar disso, porque tem um estigma, acho que antes era mais, hoje um pouco menos, ainda de que moda não dá dinheiro, ou não é um trabalho sério, né? Acho que ainda tem um pouco disso, mas naquela época era muito forte. Tipo, você vai trocar a carreira de direito por moda, tipo, impossível, nenhum pai aprovava, né? Então acho que tinha um pouco, por ser um negócio não tão maduro também naquela época no Brasil, acho que ainda se desenvolvendo, era um medo, uma incerteza. E como a educação para mim sempre foi, na minha cabeça, a minha saída, a minha única saída, então eu tinha medo de tomar essa decisão de ir primeiramente pela moda. Então, primeiro eu queria ser médica, por isso que eu fiz patologia clínica. Depois aí, eu já contei essa história, eu não conseguia ficar muito isenta dos pacientes, aí depois fui para o direito. E aí a moda depois foi uma confirmação, que foi quando eu me joguei mesmo e falei, não, eu vou encarar isso aqui vai ser a minha vida e a minha carreira também. Mas foi um processo até chegar. Você diz que a escolha da sua carreira seria a sua saída. Por quê? Porque você vinha de uma realidade, você queria ir além, o que era? Sim, eu venho de uma família humilde, então a educação era a saída para eu ter uma profissão, para eu ter o meu caminho. Para mim, eu sempre acreditei, sempre fui uma ótima aluna, muito nerd, passei na federal. Então, eu levava muito a sério isso, porque e ainda levo, ainda acredito que é a única saída possível. Então, para mim, era o caminho. E eu levava isso muito a sério. Então, ali dentro desse leque de opções, eu tinha que escolher aquela profissão que mais me desse segurança e também que tivesse a ver comigo. E óbvio que tem uma coisa que eu gosto de falar também, que a gente é muito múltiplo, né? A gente tem muitos interesses. Eu tenho vários interesses. Eu toco piano, eu gosto de direito, eu gosto de filosofia, eu gosto de ciências, eu me formei em patologia clínica. Tipo, acho que todo mundo é um pouco assim, mas a gente tem que escolher no final uma coisa que vai fazer da sua vida E muito isso, novo, e muito jovem. Eu questiono muito isso também, porque acho que sempre é tempo de fazer uma mudança e reconsiderar. Sim. E aí, durante a faculdade de Direito, você e seu marido, já era marido, decidiram Sim, ir para o Japão. sim. Por que vocês tomaram essa decisão? A O gente que foi vocês queriam? A gente foi trabalhar, a gente era super jovem, como eu te falei, a gente não vinha de uma família rica, abastada, então a gente era mais desbravadores, os dois, adolescentes ali, né, muito jovens, 18, 19 anos. A gente ficou lá 3 anos, juntou uma grana, e essa grana foi com que a gente começou o negócio. Quando a gente voltou, eu falei, cara, eu não quero comprar uma casa. Eu sou muito arrojada para isso. Vamos usar esse dinheiro para um negócio? E a gente ficou meio ali brainstorming, o que seria esse negócio? E eu falei, a única coisa que eu tenho certeza que se eu fizer vai dar bom é roupa, porque todas as roupas que eu fazia para mim, as pessoas queriam comprar. Eu vendia coisas, tipo assim, a pessoa falava, eu quero essa camiseta. Eu falava, já tá usada. Não, mas eu quero. Eu vendia minhas roupas. E por isso eu tive esse feeling que se eu fizesse as minhas roupas, eu teria um negócio. E realmente era um feeling verdadeiro. Sim, aprovou. Foi bom seguir ele. Sim. Depois eu quero voltar nessa questão da intuição, que eu acho Sim. super importante. A Mas minha é muito forte.
A Muito minha forte. é fora da curva. Sério. Tem que saber ouvir também, né? Não basta Exato. ter, tem que Eu acho que saber todo saber mundo ouvir. tem. Eu Sim. acho que fora da curva é o fato que eu ouço muito. Acho Uhum. que você matou a charada. É saber ouvir e não achar que isso é místico, que isso é colocar isso num lugar um pouco errado. É. E É a somatória de tudo que você tem ali de bagagem também. exatamente, exatamente. Aham. Voltando para essa história do Japão, que eu acho super, super incrível, né? Você ia assim, sem medo de trabalhar, porque vocês trabalharam em fábricas, Sim, né? Eu já ouvi você falando que trabalhava mais de 10 horas por dia, Sim. 13 horas em fábrica. sim. Como que era essa experiência? O que você trouxe do Japão, tanto da cultura, da forma de trabalhar, dessa experiência? Acho que é como se você estivesse mudando para outro planeta. A minha sensação é essa, porque tudo de muito literalmente de cabeça para baixo, do avesso, assim, horários, disciplina. Eu acho que eu me coloquei também num lugar que eu tinha uma meta. Eu não voltei para o Brasil em 3 anos. Era quase incomunicável, porque internet, tudo era muito diferente do jeito Que ano que a gente tá aqui. falando? Nossa, 20 anos atrás. Aham. Cara, eu nem sei o ano, meu 2000. 2000. 2000. 2000, mais de 25 anos atrás. Então, tipo, você imagina? É terremoto acontecendo e tem que sair da casa para ligar para a família. Então, são coisas que acho que me trouxeram muita resiliência, disciplina. Eu já era uma pessoa disciplinada, mas eu fiquei muito mais. A forma de ver a vida também, eles são pessoas. Até pela religião, pela crença, nós somos pessoas um pouco mais, eu acho, mais medrosas. Eles lidam com a diversidade de uma forma muito diferente. Então, eu acho que não tem como você não ser transformado também como pessoa, se colocando numa situação dessa, né? Então, foi uma das experiências mais ricas na minha vida, assim, com certeza. Vocês já sabiam que queriam empreender quando vocês voltassem, Só não sabia o quê. né? Só não sabia o quê. Os dois têm um espírito bem empreendedor. Aham. De formas diferentes, a gente tem estilos diferentes, mas a gente sabia que a gente queria ter um negócio, mas a gente não ficou pensando nisso lá. A gente falou, vamos, quando chegar, a gente resolve isso. Uhum. E daí você chegou Sim. e lembrou desse momento aí. Eu lembrei dessa coisa que vai lá no tecido, exatamente como começou a conversa. Pra você ver a intuição aí, ó, conectando o fio que conecta tudo, né? E aí eu falei, eu tenho que arriscar, né? Não tinha nada certo, não tinha nenhuma resposta que era a correta. E aí eu acho que foi uma boa escolha. Uhum. E o direito ficou pra trás. Ficou pra trás. Mas daí você começou com uma multimarcas. Então Sim. você falou, bom, eu vou vender roupas, Sim. né? Porque Mas em algum momento você ainda o medo de bancar e falar, eu faço as minhas roupas. E aí começou a dar errado essa multimarcas, tipo, muito errado. Eu falei, agora é minha última chance de não perder tudo que eu fiz. Finalmente eu decidi, eu vou fazer as roupas para as pessoas. E aí foi quando deu muito certo, foi quando eu virei, assim, em 1 ano eu criei a marca Patrícia Bonaldi, que foi quando eu comecei com a minha marca, foi Patrícia Bonaldi, não começou com Patibô. E foi muito na festa, assim, as formandas de medicina, de direito, elas piraram nas roupas que eu fazia para elas. E aí, em 1 ano, eu já tinha uma marca estabelecida em Uberlândia. No próximo ano, eu já comecei a fazer atacado. E lojas, não lojas de departamento, eu confundo às vezes, o Brasil é multimarcas. E comecei a entrar em outros canais. E aí foi uma coisa meio, uma progressão geométrica, assim. Que doido, né? Uma loucura. É incrível como quando você coloca a sua verdade, a sua paixão, a coisa, ela flui, ela dá Você certo. viu, teve que ir afunilando tudo para chegar exatamente naquela coisa que era a minha intuição primeira, que era fazer as minhas próprias roupas. Sim. O que você pensou quando você começou? Era a questão do bordado? O que era? Eu acho que eu sempre tive, acho que aí remonta também a esse momento de quando eu era criança, que eu sempre tive fascinação por trabalho manual. Não sei se é porque eu ia muito na casa da costureira, da bordadeira e via elas fazendo aquilo me fascinava. Eu queria continuar aquilo no que eu fazia. Foi meio que intuitivo para mim. Então, o detalhe, a atenção ao detalhe, ao cuidado. Eu sou uma pessoa minuciosa, detalhista. Então, acho que o bordado, ele é tudo isso, né? Sim. E também eu acho que essa relação com o tempo, eu sei valorizar um trabalho feito à mão. Assim, eu olho aquilo e falo, meu Deus, isso é muito precioso. Então, eu queria fazer isso, eu queria oferecer isso para as pessoas. Uma coisa que tivesse um valor percebido, que tivesse alma. Não era mais só uma coisa
pra você vestir, fechar um zíper. Tipo, é uma coisa que você olhasse até fora do corpo e admirasse, achasse lindo, passa pra sua filha, pra sua neta. E que tem um valor, assim, intangível, que eu acho que é o que a gente faz. Sim, essa coisa do slow fashion, né, hoje em dia a gente tá vendo tão contrário, né, disso. Como que você enxerga, né, o mercado, de maneira geral, da moda, pra onde a gente tá caminhando e como que ainda tem espaço uma marca que vai totalmente na contramão dessa coisa do fast fashion, né, das não preocupações com sustentabilidade, com as pessoas. Então, a Patty Boa foi muito pioneira nisso. Há 15 anos atrás, eu fundei a minha escola de bordados em Uberlândia. Acho que muitas pessoas conhecem. Eu já venho ensinando esses anos todos, já formei mais de 500 mulheres, agora tornou-se um instituto. E antes, muito antes de se falar nisso, de sustentabilidade, responsabilidade social, tipo assim, isso era um projeto que desde o dia 1, assim, que eu comecei isso, muito importante para mim, porque eu sabia que isso ia gerar um legado, que eu conseguiria levar isso, eu seria mais uma pessoa ali perpetuando uma coisa que, como você disse, hoje é na contramão de tudo. Mas se você olha, hoje tem se falado muito em trabalho manual, tem se falado muito em artesania. Tem uma volta das pessoas, pelo menos conceitualmente, não que todas conseguem fazer e executar, porque é muito diferente entre você falar e conseguir criar isso, realmente ter isso como um ponto forte na sua marca, como um pilar. Mas eu sinto que as pessoas estão percebendo que isso tem um valor imensurável. Antes, eu acho que não tinha essa visão. Hoje, com a tecnologia confronta o trabalho manual e diz: isso é valioso, porque isso aqui é único e está acabando e poucas pessoas vão querer fazer. Enquanto o que é tecnológico escala muito mais rápido, né? Não, eu amo, eu não tô falando isso para falar que eu não gosto de tecnologia, porque eu amo. Eu só acho que tem algumas coisas que só o ser humano vai fazer. Poucas. Mas eu acho que um trabalho manual desse, um bordado, por exemplo, tem o bordado à máquina, mas ele não é igual ao trabalho manual feito por uma pessoa. Então, eu acho que quando você consegue tirar o melhor da tecnologia e preservar aquilo que é essencialmente humano, sabe? Eu acho que isso é um bom equilíbrio que a gente pode encontrar nesse mundo de hoje, né? Que não dá para resistir 100% ao que é tecnológico. A nossa vida também facilita muitas coisas com tecnologia, né? Sim. E você começou, né, desde o início com a marca que leva o seu nome. Sim. Quais são os prós e os contras disso? Olha, eu acho que o nome ele dá um peso, assim, né? Associa um rosto também. Eu acho que tem muitos prós. Resumindo, eu decidi deixar só Patty Boa, porque eu acho que a marca não tem que envelhecer. A minha teoria é que a marca não tem que envelhecer comigo. Sim. E quando é muito associado a um rosto, eu acho que torna-se muito sobre a pessoa e pouco sobre o produto, o negócio. Eu quis desassociar um pouco, embora no meu caso é muito impossível, porque eu sou uma pessoa que está ali à frente da marca. Acho que sem eu planejar também com redes sociais, o meu produto traz muita gente para mim, então ali acho que está associado, mas como conceito, a Patty Boa, eu achei que era uma forma mais inteligente de construir essa marca que eu quero levar para o futuro, sabe? Que não necessariamente tem que depender de mim daqui 50 anos, Sim. que ela pode viver sem Pra além a de você. Patrícia, exatamente. Sim. O nome coincidiu com essa sua chegada numa moda mais casual ou não? Eu acho que tudo teve a ver, assim. Tipo, Patty Boa eu acho que é uma coisa catchy, assim, né? Tipo, ela te pega, ela é fã, divertida. Eu acho que moderniza um pouco, tira um pouco desse peso mais Patrícia Bonaldi, sabe? Acho que deixa tudo um pouco mais leve. E achei que era um nome também legal para internacionalizar. E as pessoas adoram a marca lá. Então, acho que cumpriu vários objetivos, assim. Sim. Falando da internacionalização, foi algo natural para você, mas eu também sei que você se planejou muito Sim. para dar esses passos, que você não dá um passo maior que a perna nunca. Como que você se preparou então para desbravar outros mercados? Tudo começou mais orgânico e mais experimental quando eu comecei a vender para Harrods há muitos anos atrás e para o Oriente Médio também. Então, isso não foi planejado, eles vieram até a mim. Então, ali eu entendi que a minha marca tinha um potencial de internacionalização, de exportação. Você já imaginava antes? Não.
Acho que isso foi uma resposta. Não naquele momento, porque isso aconteceu muito cedo. Tipo, foi assim que eu parei de fazer sob medida e comecei a fazer para as multimarcas. Já começou a aparecer essas oportunidades. Então, eu ainda não tinha pensado nisso como um plano, mas apareceu essa meio que uma confirmação. Tipo, olha, isso aqui tem um super potencial de internacionalizar. Só que aí você fica se debatendo, porque internacionalizar é muito diferente de fazer um negócio aqui. Cada mercado é uma história, o mercado americano muito maduro, o Middle East é outra coisa. Então, demorou um tempo para eu parar e falar, vou fazer um plano e me estruturar para entrar no mercado americano. Mas eu já exportava, eu já tinha alguns pontos aleatórios, não tão aleatórios assim. A Harrods, uma das maiores lojas de luxo do mundo, já vendia Patibô, mas não era uma coisa substancial em termos de faturamento, assim, não era uma coisa que representava tanto pra gente comparado ao Brasil. Te ajudou a testar. Me ajudou super a testar, até o que não fazer, sabe? E aí, quando a gente se preparou mais, que a gente fez uma consultoria, que eu entendi melhor que produto é esse, qual que é o mix, qual que é o preço, qual que é a entrada da marca, de que jeito que a gente entra, foi quando foi um tiro mais certo e as coisas ficaram mais estruturadas e elas se desdobram mais rápido em resultados. E hoje, me corrija se eu estiver errada, mas os Estados Unidos é o seu principal mercado. Estados Unidos fora do Brasil. Hoje o meu faturamento é quase um meio a meio, assim. Os Estados Unidos principal mercado. E agora a gente já está em mais de 35 países também. Então, a Europa está crescendo bastante. A gente acabou de entrar num showroom italiano. Tem uma pessoa dedicada lá, um diretor comercial que faz só Europa. E, engraçado, tá abrindo muitos países, assim, tipo, a gente pensa, um apelo mais americano, não, a Europa também vai muito bem. Então, é uma história aí. Eu falo que a gente tá só começando. Sim, claro. Quando você começou, né, a ir para esses outros mercados, você, em algum momento, sentiu que você precisava se adaptar àquilo? Ou você sempre teve muito claro qual era a sua visão e como você queria levar isso para fora? Essa é uma ótima pergunta. Para os Estados Unidos, nessa consultoria, eu entendi que eu precisava algumas coisas deixar para trás. Adaptar, não é que adaptar, eu criei uma nova categoria, que foi o meu resort, o meu beachwear, que isso não existia dentro da marca. E quando eu fiz isso, eu consegui explorar muito mais a minha entrada nos Estados Unidos. Por que você acha? Porque tem todo esse imaginário do que é o beachwear brasileiro, essa coisa? Eu acho que sim, mas eu não acho que foi o meu produto, por ser um beachwear muito próximo ao trabalho, tipo um beachwear muito trabalhado, não é só um biquinizinho. Então, a gente tem um trabalho de modelagem, de bordado, então aquela peça muito especial. E no mundo do resort, que foi quando eu estudei nessa consultoria, que o mundo estava mais casual, que talvez não fosse essa festa que tivesse que entrar primeiro. Então, foi todo um olhar, trazendo esse meu background de trabalho manual, de uma roupa mais cuidada e trabalhada, para um produto mais casual. Então você sempre teve esse DNA. Sempre né? tá ali, em tudo, acho que em tudo que eu faço. Acho que é por isso também que a Patibô tem uma força fora. Hoje, os Estados Unidos tem tudo, você não consegue levar um produto que eles já têm, né? Até porque eles têm a mesma coisa em várias faixas de preço, de várias formas você pode atingir um mesmo tipo de produto. Então, é muito difícil entrar se você não tiver um produto que tem um DNA forte, que tem uma história. E eu acho que isso foi o nosso grande diferencial, com certeza. Eu ia te perguntar justamente isso. O que você sente que destacou a marca para fazer sucesso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, enfim, todos esses mercados tão diferentes, com mulheres tão diferentes, consumidoras diferentes. Qual que é o diferencial? Eu acho que a Patibô é uma marca que ela tem os seus pilares e ela sustenta isso ao longo do tempo. Mas se você pensa no primeiro momento, eu acho que essa feminilidade, que eu nunca tive medo dela, eu nunca quis esconder a mulher, o corpo da mulher. Acho que eu faço um balanço entre essa sensualidade de uma forma bacana, porque eu conheço muito bem o corpo da mulher, eu testo tudo em mim. Então, acho que essa coisa de tentar fazer uma coisa de você para o outro, o melhor que você pode, acho que deixar as mulheres bonitas, porque acho que teve muito uma época também de esconder muito a mulher, ou deixar ela um pouco mais masculina, não que seja errado, é um estilo também, mas o meu é muito de assumir essa feminilidade na máxima potência. E eu acho que
tem espaço para sempre para isso, porque as mulheres, elas querem essa força também. Às vezes a gente se esconde aqui no terninho, quer ser mais formal, que tem lugar para isso também, mas em algum momento você quer estar feminina, você quer estar de outra forma. Eu acho que a Patibô, ela deixa a mulher muito confortável nesse lugar. Acho que a gente sabe fazer isso muito bem. Uhum. Qual que é o momento hoje, né? Você falou que vocês estão em 35 países. Quantas lojas você tem aqui no Brasil, fora? Onde vocês estão? São 17 lojas no Brasil, 35 países e 2 lojas próprias nos Estados Unidos. Maravilha. Agora a gente começou o sapato, que eu estou super animada. Que legal. Estou muito empolgada com esse projeto. E vocês são a primeira marca brasileira a estar no calendário oficial da Semana de Moda de Nova York. Sim, a única marca brasileira. A única marca no calendário oficial. É um peso, uma responsabilidade. Sempre que fala disso, eu falo, eu tenho orgulho de ser a única marca, mas eu quero muito que outras marcas, eu vou amar, assim, ver outras marcas brasileiras nesse palco. Eu acho que eu sou muito do... Eu sou uma patriota, assim, eu gosto de pensar que se a gente não se der esse valor, ninguém vai mais dar, independente de política, de nada, porque eu acho que isso não nos reflete em vários momentos, né? Mas o fato da gente, eu falo ser local para ser global, né? Primeiro, ser local. Eu tenho muito orgulho de ter ali o meu ateliê até hoje em Uberlândia, de ter a escola lá. Eu acho que essas histórias é que dão profundidade, que dão peso ao que você faz. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Acho que você faz exatamente isso, né? O ser local para ser global. Sim. E é uma responsabilidade ser a única, ser a primeira, né? É um orgulho também abrir essas portas. Sim. Mas eu vejo que você puxa sempre outras marcas, né? Sempre. Leva o Brasil sempre com você para onde você vai. Inclusive vocês, né, não tem um grande grupo por trás, não tem investidores. Não. Eu imagino que você já deve ter sido assediada por grupos querendo comprar a marca. Já. Você já pensou nisso? Pensou em vender? Tá Então, fora de vender a cogitação? marca, para mim, nos termos que as coisas acontecem, é uma coisa mais delicada, assim, porque eu acho que, para mim, eu não poderia abrir mão da direção do conceito desse negócio. Então, para eu fazer uma coisa dessa, teria que ser muito bem pensado, negociado os inegociáveis, né? Então, eu acho que, eu não digo que isso não vá acontecer, mas teria que acontecer de uma outra forma e não da forma como me propuseram. Então, para mim é muito importante saber o ritmo do crescimento também, não é crescer a qualquer custo, não é deixar de ser quem a gente é. Então, tem algumas coisas que são inegociáveis, que não estão na mesa para ser negociadas. Outras estão para ser negociadas. Eu acho que tem que juntar as duas coisas para poder fazer uma coisa que seja legal, que eu acredite. Sim, e falando disso, né, de levar as marcas brasileiras com você, você criou um grupo. Então hoje a Patibô tá dentro de um grupo que você criou, do Grupo Noda. Sim. E eu queria que você contasse o que é esse grupo, qual que é a sua ideia para ele? A minha ideia, o meu desejo é que no futuro eu possa ter outras marcas. Hoje eu tenho Apartamento 03, que o estilista é o Luiz Cláudio, que é para mim um dos maiores talentos do Brasil. Acho que muita gente vai concordar comigo, que tem um talento incrível para alfaiataria. Acabou de desfilar no São Paulo Fashion Week. E a minha ideia é preservar alguns talentos, porque eu acho que muitos deles se perdem justamente em alguns grandes grupos ou às vezes não conseguem levar o seu talento adiante. Sim. Que é o que a gente faz com o Luiz, preserva o DNA dele, toca o negócio, mas de forma que ele não se perca e não deixe de ser quem ele é. Então, a minha ideia de grupo é muito mais, num primeiro plano, preservando o talento e aquele saber fazer. Tenho vontade de ter outras habilidades agregadas ao que a gente faz, ao que a gente é, mas sem tirar valor, adicionando valor. Esse é o meu plano, e me vejo muito no futuro, quando eu não estiver, à frente, assim, da Patibô, na direção criativa, que hoje eu, tô 100% tomada. Mas eu me vejo apoiando, sendo uma curadora de talentos, ajudando não só pensar em produto, mas pensar no negócio e na marca, cuidar dessas marcas. Eu me vejo fazendo isso. Que outras marcas você tem observado ali? Fala, pô, tá fazendo um trabalho bem legal, admiro.
Ai, cara, tem tanta coisa no Brasil. Acho que tem a Missy, que eu achei ele super criativo. A Catarina Mina, que eu amo, eu acho que eu admiro Que tem muito ela. bastante desse DNA também. Tem, ela faz um Local. trabalho muito ético, muito incrível. Acho que o Brasil tem diferentes saberes. A gente, quando me pergunta se é da moda nacional, acho que o que diferencia a gente é que a gente tem muita gente diferente. Um é alfaiataria, o outro é crochê, o outro é bordado. Tipo, a gente tem muito tipos de talento, variados tipos de talento. Eu acho isso muito legal. Uhum. Você estava falando, né, do grupo, da gestão, que hoje você fica à frente da direção criativa, mas a visão que eu tenho de você é que você é essa pessoa criativa, mas é uma empreendedora, Sou né, é muito. uma líder. Como que isso foi natural para você, a liderança? Hoje, enfim, acho que você tem uma grande equipe ali por trás de tudo que acontece. Sim. Como que você equilibra essas duas frentes? É engraçado essa história, eu gosto de contar porque eu tenho um amigo que ele é muito talentoso, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, é sócio fundador da Cariúma, não sei se você conhece, e a gente conversa muito e eu falo pra ele, Fernanda, acho que eu sou uma fraude, porque eu sou criativa e eu sou empreendedora. Qual dos dois eu sou? E ele falou, não, você não é uma fraude, você é as duas coisas, e e você tem que fazer as pazes com isso. E quando eu conversei isso com ele há muitos anos atrás, eu falei, cara, clicou pra mim, tipo, eu não vou negar o meu lado criativo e falar que eu não sou empreendedora, porque eu sou empreendedora, e vice-versa, não. Então hoje eu fiz as pazes com isso. Então, por Mas exemplo, é a melhor dos mundos, né? então, Tocar as duas frentes. hoje, por exemplo, eu fiz das 10 da manhã à 1 da tarde uma reunião que foi definição de tudo que vai ser o próximo fall dos Estados Unidos, coleção de fall. E ali foi um momento, tipo, eu nem vi o celular, a gente só vendo o tecido, tipo, eu tava no meu momento 100% estilo. Da 1 pra frente, eu tava na gestão, falando com o CEO, falando com o advogado, falando, tipo, era outra Patrícia em outra chave. Então, e eu gosto. Então, eu acho que dá pra dividir. Óbvio que hoje eu preciso de mais ajuda, porque pra criar você tem que estar com tipo, nesse momento que eu tava das 10 da manhã, 1 da tarde, eu nem vi o celular. Então, você tem que ter equipe, você tem que ter pessoas que te ajudam, não dá pra ser tudo. Tudo não serás, né? Isso eu já tenho consciência. Mas eu não acho que eu preciso, tipo, me encaixar 100% numa coisa se eu posso adicionar pra minha empresa em algumas coisas que eu tenho habilidade, né? Claro. E você ainda tem uma terceira frente, que é uma frente mais influenciadora. Pois é, isso aconteceu meio assim, isso não foi zero planejado. É. E até a Nath tá aqui comigo, ela é prova, ela tenta muito tirar mais de mim, mas não dá. Então eu faço ali o que dá pra fazer, não é a minha prioridade, é a última prioridade da minha fila, assim, tipo. Mas tem coisas que vêm pra gente, tipo, agora eu acabei de ser contratada pra ser embaixadora de uma marca de rum no mundo, Uau. que é a Zacapa, que é uma marca super luxuosa, e um contrato muito maravilhoso, eu falei, gente, eu vou fazer, porque é uma marca que tem associação de luxo com a minha marca, que me posiciona no mundo inteiro, Sim. e eles me contrataram. Então, tipo, valia a pena ali tirar um tempo, mas coisas menores que me tiram muito do foco do produto e da marca, eu deixo como a última opção. Sim, é saber escolher, né? Fazer escolhas, né? Porque não dá pra fazer tudo. Sim. Né? Mas você gosta, então, desse lado influenciadora. Talvez se a gente lembrar, né, do começo da sua trajetória, queriam as suas roupas, compravam. Já tinha um quê de influência ali desde Eu o acho que início? tem um quê de tipo, eu sou assim, eu gosto disso, e eu gosto mais de dizer o que é do que copiar alguém que já fez. Então eu prefiro ser a pessoa que fala, não, vamos fazer assim. Uhum. Então acho que tem por aí, tem isso. Mas se eu gosto de ser, eu não me considero influenciadora. Eu acho que eu sou uma estilista que faz alguns projetos, Sim. sabe? Sim. E que as pessoas se interessam muito por quem tá por trás da marca. Sim, e eu acho que isso tem crescido muito ultimamente, você tem percebido, né? Eu acho que tem uma credibilidade, uma certa autoridade no que tá falando e tá fazendo, que eu acho que as pessoas estão buscando isso bastante. E o fundador, né, o estilista, uma pessoa que tá por trás de uma marca, ele tem essa bagagem para trazer. Então, quando ele consegue se comunicar e trazer isso, eu acho que tem um peso para as pessoas. E você foi muito pioneira nessa história da influência, porque lá no começo você trouxe influenciadoras para a sua campanha, né? Sim. Você foi uma das primeiras, se não a Sim, primeira. fui a primeira a ter feito fazer isso. a primeira marca a fazer uma campanha com blogueiras, uma marca de moda. Sim. Como que você tá sempre à frente do seu mercado, de você mesma? O que você
que são as suas inspirações aí para inovar? Sabe o que eu acho? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem pouco medo da opinião dos outros. Então, acho que por isso você, às vezes, tá na frente. Porque o que muitas vezes faz as pessoas não estarem nesse lugar é o medo de, tipo, tá fazendo uma coisa que ninguém tá fazendo. Sim. E eu tenho muito pouco medo eu nunca deixaria de fazer uma coisa que eu acredito, que eu acho legal, porque ninguém tá fazendo. Até hoje? Porque o risco vai ficando maior, né, conforme você cresce. Até hoje. Eu sou ousada nesse sentido, assim. Eu sou um pouco desprendida se estão gostando ou não estão gostando da minha roupa, ou do que eu tô fazendo, do que eu tô pensando. Assim, eu não tenho muito essa prisão. Não digo que eu não sou imune, todo mundo, né? Tipo, sente as coisas, principalmente se é uma crítica dura, se é uma coisa que chega de uma forma atravessada, ninguém, né, quer viver isso dessa forma. Mas se for uma coisa só assim, não gosto, não é o meu estilo, ou eu não faria, eu realmente não tô nem aí, sabe? Tipo, eu tenho convicções muito fortes do que eu gosto, do que eu quero construir. E eu acho que isso me deixa um pouquinho à frente em alguns momentos. Com certeza. E o que mais você acha que você aprendeu, desenvolveu de lições, assim, nesses mais de 20 anos aí de empreendedorismo? Nossa, cara, daria outro podcast. Muita coisa. Mas eu acho que uma coisa pra mim que é uma pauta sempre viva é pessoas. Uhum. Eu acho que isso a gente vai morrer aprendendo, né? E eu acho que da mesma forma que é muito desafiador, também é fascinante. Né, como líder, ter que desenvolver pessoas, aprender sobre elas. Cada pessoa que entra é muito diferente. Perfis. E eu aprendi a ver. Antes era uma dificuldade, porque eu não estava preparada para isso, eu não me formei em RH, em psicologia, nem nada, apesar de buscar muito. Então eu aprendi fazendo na prática, mas hoje é um assunto que me fascina, assim. Liderança é um assunto que me fascina. E o que você aprendeu de liderança? Eu aprendi muito que o líder, ele é uma pessoa que joga do lado. Ele não, eu sou um tipo de líder que eu não só cobro, mas eu ensino e faço junto. Uhum. E eu não acredito que dá para fazer de outra maneira. Então eu gosto de ensinar. Eu tenho pessoas que estão comigo há 10, 15 anos, gente que entrou estagiário, hoje é gerente, diretor. Eu gosto de crescer as pessoas. Eu amo esse processo. Eu prefiro do que quando vem pronto. É óbvio que tem momentos da empresa que você precisa de uma pessoa pronta que chega jogando, mas eu adoro a oportunidade de construir e pegar a pessoa ali desde o início e vendo ela crescer, se desenvolver. Eu gosto muito desse processo. É uma outra parada que eu tenho dentro das outras paradas. Com certeza, porque é todo um outro trabalho. Sim. Né? Gerir pessoas é bem complexo. É complexo, mas é fascinante. Sim. Eu gosto. Quantas pessoas você tem no seu time hoje? Hoje tem mais de 300 pessoas, não sei o número certinho, mas não todo mundo reportando para mim, né? Mas falando a empresa como um total e muitos indiretos. E você tem mais aqui no Brasil? Tem pessoas fora? Como que funciona? O time dos Estados Unidos deve ter umas 15, 20 pessoas. Não sei o número, posso depois te passar esse número certinho. Mas o Brasil, a maior parte. Uhum. A gente está falando de empreendedorismo, de lições desses mais de 20 anos, né, de liderança também. Como que você lida com situações que fogem do seu controle? Seja momentos econômicos, agora a gente viu a questão das tarifas nos Estados Unidos. Como que você não se deixa abalar ou se abala, o que você faz? Cara, a gente já passou por tanta coisa, né? Acho que depois da pandemia, acho que todo mundo revê um pouco o que te abala, né? A gente sobreviveu, literalmente, né? Estamos vivos aqui. O negócio sobreviveu. Então, hoje eu relativizo muito essas bombas que aparecem, porque o meu grande benchmark, assim, a minha grande referência é esse momento que a gente viveu coletivamente, né? Com ameaça de vida, da nossa integridade física, do negócio. Sim. Então, hoje eu relativizo um pouco, assim. Eu sou uma pessoa muito de solução. Então, como eu vim de uma diversidade, as coisas não estavam prontas para mim, nunca estiveram. As coisas não me assustam tanto. Eu sempre penso, como é que resolve? Eu não penso, ai, que merda, isso aconteceu, eu odeio que isso aconteceu. Eu não tenho essa atitude. Eu sou muito, tipo, faz o que com isso? Sabe? Eu tenho essa cabeça, tipo, fazemos o que com isso? Sai como dessa história?
Uhum. sabe? E como que você também não se deixa se deslumbrar demais? Porque você já vestiu nomes, assim, inimagináveis, Beyoncé, enfim, pessoas, celebridades do mundo inteiro. Então, tem horas que a gente tá ali realmente no auge, tem horas que a gente vai estar Sim, vivendo desafios. sim. Eu acho que esse é nem é um desafio pra mim, porque é da minha personalidade. É impossível. É impossível eu me vender ou eu falo embriagar, né, com isso. Tipo, eu olho para as coisas de um jeito mais prático, assim. Eu vejo as coisas como elas são. E eu sou muito dura comigo. Então talvez isso seja bom também. Porque eu nunca acho que tá bom, eu nunca acho que tá perfeito. Não de, tipo, menosprezar, mas tipo assim, podia ter sido melhor. Eu sou muito crítica. Eu acho que eu sou a minha maior crítica. Então eu nunca vou achar que eu tô arrasando. Sim. Eu sempre vou achar que podia ter feito melhor. Mas você sabe comemorar também as Sei. conquistas? Talvez pouco. Precisa Dava pra ser comemorar melhor. Dava pra ser melhor, sim. Ser menos dura, eu acho. Nesse caso, assim, de Beyoncé, enfim, quem que você acha que você ficou, assim, maravilhada de ver uma pessoa usando uma criação sua? Cara, ela com certeza foi uma pessoa que teve um impacto muito grande. Foi uma coisa que eu não imaginava que seria dessa O forma. Brasil comemorou junto. Cara, parecia, sei lá, Copa do Mundo. Foi uma coisa, assim, resguarde as proporções, mas dentro do meu mundo, né? Sim. Foi uma coisa que eu vivi com as pessoas. Exatamente isso que você falou. Eu sentia que as pessoas estavam orgulhosas e vivendo aquela alegria como se fosse delas. E isso foi um sentimento muito legal de viver. Porque eu vivi junto com as pessoas, as pessoas emocionadas, porque eu tinha conquistado aquilo como se eu tivesse conquistado para elas. Isso foi muito bonito, assim, foi um momento muito especial na minha carreira. E eu falo que tem até um antes e depois disso, porque foi Mudou um muito. grande marco. Um grande marco. E de pensar que uma pessoa desse tamanho, ela pode escolher qualquer marca, Isso é qualquer muito roupa legal. no universo. E ela escolheu a sua roupa. E ela me deu tempo para eu fazer, porque Sob medida. no início eles tinham me dado uma semana e eu falei, eu não consigo, gente, eu não vou conseguir atender vocês. E aí eles me pediram quanto tempo você precisa. E aí a gente conseguiu fazer em 30 dias, tanto que foi uma das últimas peças a ser usada na turnê. Então foi realmente assim, um cuidado que ela teve. Ela realmente queria, né, aquela roupa, esperou por nós pra gente fazer, porque era um produto feito 100% à mão. Foi muito especial, mágico, assim. Sim. E de novo, né, o bordado lá do início, né? Costurando, costurando até chegar na Beyoncé. Com certeza. E, bom, para além da parte boa, quem é a Patrícia? Cara, não sei me definir. Os empreendedores, eles têm isso, né? Eles se definem muito, muito pela empresa também, né? Eu acho que eu Uma sou uma coisa- pessoa muito pé no chão. Eu sou uma pessoa muito realista, mas também sou uma sonhadora. Então eu brinco com essas duas coisas. Eu tô ali e desço, eu tô lá e desço. Eu gosto de realizar, de construir. Para mim, o processo é tão legal quanto o ponto de chegada. Aliás, eu nem penso muito no final. Eu gosto muito do fazer. Eu sou taurina, então eu sou muito do trabalho. E o trabalho me preenche, me realiza. Não sei falar muito de mim. E no trabalho, como que foi construir um negócio com o seu marido? Sim. Como que vocês protegeram de um lado a empresa, do outro a relação? Eu não romantizo isso, já falei disso algumas vezes. É muito bom construir com alguém que você sabe que quer a mesma coisa que você, que tipo, não tá olhando para o lado, quer chegar no mesmo lugar, mas às vezes vocês têm estilos diferentes. Então, em algum momento, isso foi um problema pra gente, mas a gente soube proteger. Acho que isso que é. Eu sou casada há mais de 25 anos, casei neném, né? Casei com 18 anos. E a gente chegou um momento que a gente teve que falar o que a gente está defendendo aqui. E aí fazer algumas escolhas e criar alguns espaços que eu precisei criar para minha liderança, para minha visão, porque esse negócio ele meio que sai de mim, né? Então ele foi generoso de sair um pouco também de algumas áreas que eu precisava liderar. Ele também tem outros negócios, mas foi importante, assim, foi importante colocar o casamento acima do negócio em algum momento e não se perder ali também. Sim. Falando da sua rotina, acho que você tocou ali nos pontos que você se divide bastante, são muitas, muitas frentes que você atua. Sim. Hoje você consegue descansar, você consegue tirar férias, como que funciona? Férias ainda não. Não? Agora eu sou uma pessoa que tem disciplina, então eu durmo cedo.
eu malho de manhã, eu tento manter uma rotina que me mantém minimamente pronta para aguentar tudo isso. Sim. Então, me alimento super bem, assim, não sou do 100% fitness, mas eu tenho uma rotina que me dá base para viver. Sim. Então, não tenho uma vida social muito ativa, porque não daria conta. Então, minha vida social é mínima. Parece, né, no Instagram que é agitada, mas é zero. É tipo, trabalho, 11 da noite, tô dormindo. É muito disciplinada também, tem que ser, né? Tem que ser, porque senão você não tem energia. Tipo, você não tem força pra tudo isso. É muita, tipo, das 8h30 às 10 da noite, eu passei por todas as áreas da empresa. Então, eu tenho que estar minimamente saudável pra aguentar esse ritmo. Sim, Espero que se cuidar. em pouco tempo eu possa equilibrar mais isso. Eu tô me organizando. Daqui a pouco eu conto outra história pra você. Maravilha. E você falou, né, que você gosta do processo, que é Sim, maravilhoso, não sim. ficar olhando demais lá pra frente. Mas olhando lá pra frente, o que você ainda quer conquistar pessoalmente e profissionalmente? Eu penso na Patibô como um grande potencial. A Patibô ainda pode ser muitas coisas. Agora a gente lançou o sapato, te falei. Acho que é uma marca de lifestyle, é uma marca que pode ser home, que pode ser outras coisas. Então, a minha ideia é que eu possa fazer com que ela seja tudo que ela pode ser. Que eu possa explorar esse potencial sem tirar valor, de forma sustentável para mim, para as pessoas que estão dentro do negócio também. Então, é uma visão de crescimento, mas não um crescimento a qualquer custo. Então, eu imagino que a Patibô ainda vai poder realizar muitas coisas, mas eu não vejo, tipo assim, chegou aqui, é um ponto final. Agora, pessoalmente, tem esses projetos todos que eu te falei, do Noda, outros de me envolver e estar mais inteirada com outros talentos, que é uma coisa que eu quero muito fazer. O Costurando Sonhos, eu também gostaria que fosse uma história muito maior, de ensinar outros saberes, não só o bordado, mas costura, design de estamparia, marketing. Eu queria muito que isso fosse quase que um lugar que você pudesse ir antes de você ir para o mercado de trabalho. Então, esse meu lado sonhador, assim, eu quero muito, em algum momento, ter tempo para cuidar dessas coisas e me realizar de outra forma que não seja só vendendo roupas. Acho que esse momento vai chegar. Sim. Bom, agora vamos passar para nossa parte de rapidinhas. A primeira é, qual que você acha que foi o turning point da sua trajetória, o momento que mudou tudo? Cara, não tem tem vários, assim. Alguns. Tem alguns. Acho que a criação da Patrícia Bonaldi, de sair da Multimarcas e fazer minha própria marca. Depois a Patibô, que foi quando eu falei, vou matar a Patrícia Bonaldi, agora tudo vai ser Patibô, que foi uma coisa bem ousada, assim, uma decisão difícil que eu tive que tomar. A internacionalização, o meu primeiro desfile fora do Brasil. Acho que teve vários momentos, assim, que eu olhei e falei, aqui é um marco, sabe? Sim. Mas não Como seria foi? Como foi esse primeiro desfile fora do Brasil? Foi o New York Fashion Week, foi uma coisa muito, muito especial, assim, ver todos os buyers, clientes, aquilo ser real, sabe? Porque não foi um desfile que, eu fiz ali pra ficar famosa, não. A marca já estava acontecendo, já estava nas lojas de departamento, já estava nos clientes. Então, foi uma coisa muito... Foi quando eu olhei e falei, eu tô construindo algo verdadeiro, fora do Brasil, pra quem é daqui. E aquilo foi bem impactante pra mim, assim. Aquele dia eu lembro como eu me senti aquele dia, sabe? Qual que é o seu superpoder? Aquela habilidade que toda sala que você entra é o que te destaca? A minha intuição. Sim. A gente falou um pouco da intuição, né? Como que Sim. você acha que a intuição te ajudou ao longo desse caminho? Porque as pessoas, as pessoas sabem. Quando a Patrícia viu, tipo, todo mundo fala disso. Quando ela viu, ela sentiu. Antes, as pessoas duvidavam um pouco mais. Hoje, quem tá muito perto já até provou. pede pra mim, o que você tá vendo? O que você tá sentindo? E aí eu sinto mais liberdade de falar, porque é um pouco teórico falar isso, né? Baseado no quê, né? Intuição. Baseado no quê? Eu acho que ela tem um componente de experiência também. Não é só, tipo, estou sentindo. É tudo que você viveu, a forma como você percebe o mundo e como você tá lendo a situação, isso junta e te dá essa coisa que você chama de intuição. Com certeza. Acho que esse é o meu superpoder. Um livro ou um filme que você recomenda pra todo mundo? Cara, tem um que eu leio e releio, eu volto nele em inúmeras fases da minha vida, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é do Joe Dispenza, que ele é um neurocientista que eu adoro. Eu sou viciada em tudo que ele faz. Eu falo que eu me refaço toda vez que eu leio esse livro, e eu indico para quem gosta
paradinhas aí, eu indico. Uhum. Um conselho que você daria pra Patrícia do começo? Cara, parece clichê, mas eu duvidei, muitas vezes eu duvidei de algumas coisas, assim, que eu seria capaz de fazer e deleguei para pessoas que não eram capazes, que eram bem menos capazes que eu. Então, eu acho que não ser arrogante de achar que sabe tudo, mas não delegar coisas que você poderia fazer melhor, Uhum. sabe? Acho que esse seria o meu conselho. E exige um autoconhecimento, né? Também. Hoje eu penso bem diferente, eu entrego menos, assim. Uhum. Um hábito ou um momento do dia que você não abre mão? Eu adoro jantar. Eu sou taurina. Né? Comer. De maneira geral. Mas eu nunca vou deixar de jantar. Não tem dieta que tira o meu jantarzinho. Que hora que eu chego em casa e falo, agora eu vou comer em paz. Sim. O que te move? Eu só acho que a minha fé. Uhum. Acho que esse é um outro lado muito pessoal que eu tenho. Que ela não é uma fé religiosa de uma igreja específica, de uma religião específica. Mas eu acredito que uma força muito maior e muito organizada e muito sábia rege tudo isso. E eu sinto essa energia e eu acredito nela e eu vejo ela presente na minha vida. Então, eu sou uma pessoa de muita fé. Sim. Uma mulher que te inspira? Cara, acho que eu falaria da minha mãe, sabe? Ela é um exemplo de força, de superação. Até me emociona de falar dela, ó. Nem tava na pauta. Acho que a minha mãe. A minha mãe, ela é uma força da natureza. Ela me inspira. Um erro que virou aprendizado? Nossa, muitos. Eu não tenho inúmeros. Nem sei falar de um específico, mas eu sou uma Talvez pessoa. esse que você falou, né? De delegar uma coisa pra uma pessoa menos capaz. Acho que esse sim. Mas teve muitos. Eu acho que a grande questão é você não continuar no erro, né? Acho que quando um erro tá mapeado, eu já considero que ele tá a metade já resolvida, né? Você já mapeou, já tá metade do caminho resolvido. Sim. Mas a gente erra, né? Vamos combinar, né? Claro. Um sonho ainda não realizado? Eu acho que é gerir melhor meu tempo. Eu acho que não é material, eu não sou uma pessoa com ambições loucas, materiais. Tenho uma vida boa, tenho tudo que eu preciso. Eu acho que é gerir melhor, acho que isso vai ser um luxo. Gerir melhor o meu tempo. O tempo, com certeza, é o maior luxo. É o maior luxo, com certeza. O meu ainda não tá bem gerido. Uhum. O que pouca gente sabe sobre você? Nossa, bom. Eu sou pianista. Eu amo filosofia. Eu sou uma pessoa mais introvertida. Por mais que pareça que não, porque eu tô ali na frente e tudo, mas eu sou uma pessoa. Eu já fiz testes e tudo, eu sou 90% introvertida. Jura? E não aqui falando não dá, mas eu tô nervosa, eu tô com a mão gelada. Então acho que o meu jeito mais pra dentro, que é lá dentro que eu busco um monte de coisa Sim. pra pôr pra fora, E sabe? eu acho que o introvertido, às vezes a gente se confunde que o introvertido ele é tímido necessariamente. Nem Não, sempre é como ele funciona. Tipo, eu preciso de espaço. Tipo, depois daqui eu já não consigo muito Exato. socializar, ver um monte de gente. Se eu fizer um evento hoje, amanhã eu não consigo ir em outro. Imagina depois de um desfile. Eu preciso de umas pausas longas com Pra pessoas. se reenergizar. Sim. A gente se reenergiza Sim. sozinho. Eu também sou assim. Sozinha. Eu preciso de muita pausa pra poder depois voltar, entendeu? Uhum. E pra finalizar, uma frase ou um lema que você leva pra vida? Qual que poderia ser? Deixa eu pensar. Tem um que eu não sei nem de quem que é comece primeiro, aperfeiçoe durante, comemore depois. Eu acho que essa é a história da minha vida, assim. Eu não pude me preparar muito. Eu comecei, o processo é o aperfeiçoamento e o comemorar pra mim tem que ser sempre o último mesmo, porque acho que quando você inverte a ordem dessas coisas, você se perde também, né? Tem gente que é só comemoração, ou então perfeição demais pra começar. Essa ordem funcionou bem pra mim. Perfeito. Patrícia, super Obrigada. obrigada. Falei muito. Mas é assim que a gente gosta. Obrigada pela viu? oportunidade. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima.